Bom, muito bem. Então essa é a aula 2.1, ou seja, unidade 2, seção 1. E nós vamos entrar no tema das anemias carenciais, no caso específico aqui. Hoje vamos falar da anemia ferropriva. Se sobrar um tempinho no final, a gente já começa a falar um pouquinho também de anemia megaloblástica, ok? Bom, então o que são as anemias carenciais, né? As anemias carenciais, como o próprio nome indica, né? Elas representam, né, um grupo de anemias que está relacionado com a carência de determinados elementos, né, que são fundamentais ou na síntese da hemoglobina ou na síntese do eritrócito como um todo, né? Então, ou das outras células sanguíneas, mas especialmente do eritrócito. Então eu tenho como os três principais elementos que podem fazer parte aí dessas anemias carenciais, podem estar relacionados, né? O ferro, que é o mais frequente deles, a vitamina B12, ou cianocobalamina, e o folato. Então as anemias carenciais, elas podem ocorrer, né? Elas não têm uma determinação, acontece em determinada fase da vida. Pode acontecer em qualquer parte, né? Qualquer etapa da vida. Entretanto, é mais comum, né, o aparecimento aí em crianças, né, que estão em fase de desenvolvimento, né, às vezes em gestantes, que também estão naquele período de profundo síntese, né, de novas células. Então há uma demanda muito grande aí desses nutrientes que às vezes a dieta não acompanha. Então, basicamente, ocorre um desequilíbrio entre a necessidade e a ingestão daquele nutriente. Consequentemente, nessas fases onde eu tenho uma demanda maior, a chance de ocorrer também é maior. Aqui só mostrando alguns alimentos que são ricos então nesses elementos, e né, a gente pode perceber, por exemplo, aqui no caso das vitaminas, né, especialmente aqui falando do ácido fólico e da vitamina B12, que a gente disse aí serem as mais importantes aí. Eu tenho, por exemplo, o fígado, uma fonte enorme aqui de vitamina B12, né? Então, dando aí 80 microgramas dessa vitamina B12 por grama, né? Por 100 gramas de alimento. Então, muito importante. As carnes, de forma geral. A gente observa, por exemplo, que os vegetais já não têm essa disponibilidade de B12. O ácido fólico, sim, né? Eu tenho aqui o alface com 200, né, microgramas, e os outros, leite, ovos também presentes, né, sardinha, então também como importantes fontes aí de ácido fólico. Laranja, então bastante importantes aí e bem divididos aí pelos alimentos que todo mundo consome no dia a dia. Quando eu falo do ferro, bom, o ferro já tem uma distribuição mais global, tanto entre vegetais quanto animais. Lembrando que, mais uma vez, o fígado acaba sendo uma das principais fontes, né, de ferro, vitamina B12, e, consequentemente, um elemento muito importante nessa recuperação em pacientes que normalmente estão com carência de um desses dois elementos. Uma coisa importante a ressaltar também é que esses, né, principalmente o fígado, a carne bovina, o frango, vão produzir, né, ou vão disponibilizar um ferro do tipo M, né, que já vem no estado de oxidação 2+, o que facilita bastante a absorção, né. Já os que são provenientes de vegetais, normalmente eles têm a necessidade de fazer então ser reduzidos, né, de ferro 3+, que é normalmente o que aparece, para ferro 2+. Beleza. Alguns outros alimentos aí que são ricos em ferros, né? Alguns que eu nem conheço, bertalha, guando, são provavelmente nomes aí regionais, né? Eu realmente não conheço, mas mostrando que tem uma distribuição bastante fácil, desde a gema do ovo até na ostra eu encontro aí ferro. E há também aqueles que interferem na absorção do ferro, seja para melhorar a absorção ou para dificultar a absorção. É o caso, por exemplo, de frutas ricas em vitamina C, como a acerola, como o limão, como a laranja, o caju, o abacaxi, além da acidez, né, que são
características, né, a vitamina C e a acidez, né, o ácido cítrico, melhoram ou facilitam esse processo de redução do ferro. Por outro lado, tem aqueles que dificultam a absorção do ferro, como é o caso do café, chá preto, leite, mate, os antiácidos, que é um capítulo especial que a gente fala depois, e os derivados do leite, tá? Isso muito por conta do cálcio que acaba. Quer dizer, não é que não se possa usar o leite, né? Tomar leite derivados, não é que não se possa beber café, é só evitar tomar próximo ao almoço e jantar. Bom, muito bem. A anemia ferropriva, né? Como o próprio nome indica, né? Ela está relacionada com a deficiência de ferro. Pode ser conhecida também como anemia neutropênica, né? Por causa dessa diminuição da quantidade de ferro disponível. Então, em termos de definição, anemia ferropriva ou ferropênica é a diminuição dos níveis plasmáticos, né, de ferro. Né? Normalmente esse ferro é armazenado no fígado, baço, medula óssea. Quando esses estoques estão depletados, eu já esgotei todos os meus estoques, aí começam a aparecer os sintomas que estão basicamente ligados à diminuição do transporte de oxigênio, pela diminuição da síntese de hemoglobina e das hemácias. Bom, quando a gente fala de anemia ferropriva, a gente tem que entender que essa é uma das anemias mais comuns mundo afora, né? Então, a Organização Mundial de Saúde estima aí que a gente tem em torno de 2 bilhões de pessoas com anemia, né? E sendo que a maioria delas é anemia ferropriva. Então, aqui, né, uns gráficos, né, na forma de mapas aqui, na verdade, mostrando um pouco essa distribuição, né, de anemia, né? E tem umas coisas curiosas que a gente vai observar. Aqui no Brasil a gente não tem muito dado, né? Vocês estão percebendo que a estatística aqui é meio falha. Mas você tem regiões aqui com 70%, na América Latina, com 70% de anemia ferropriva em crianças menores de 5 anos. É uma coisa de doido, né? Então, aqui no Brasil, especificamente, né, trabalhos que se tem, no global aqui não está colocado, mas trabalhos que se tem aqui dentro do país, mostram, né, também uma variabilidade nessas deficiências de ferro, né, nos diversos estados. No estado de Minas Gerais é altíssimo também, 63,2% a 60,8%, dependendo, né, mais ao norte a deficiência é maior, mais ao sul um pouco menor. Observem, né? Mato Grosso, 63%, Mato Grosso do Sul, 86%. É muita coisa, né? Isso por causa de características realmente alimentares aí. África, né? Diversas regiões da África também com valores diferenciados. Em compensação, você vai pegar aqui, por exemplo, né, Oceania, né? 6%, 36% de incidência. Nos Estados Unidos é curioso que você tem a costa leste e oeste com a diferença de 10%, né? A costa oeste, ela é uma costa, por exemplo, ali na região da Califórnia, que é muito ligada assim, a uma dieta mais natural, mais equilibrada, mais balanceada em termos de vegetais, né? Então, a turma lá é mais paz e amor. E, consequentemente, por consumir menos carne também, aparentemente isso influencia aí nos valores aí da anemia aqui também, né? Então, essa costa, 10% de diferença de um lado a outro do país, né? E assim vai. Então, são muitos os países aí com índices altos, né? Aqui nessa região da Ásia, né? Sudeste da Ásia aqui, né? Olha só que loucura, né? Também 81%, eu acho que é a mais alta que eu vi aqui. Não, tem 86% aqui na Mato Grosso do Sul, né? Dentro do Brasil. Então, assim, esses dados são de 2016, tem 4 anos já, mas foi assim, em termos de gráfico, que eu consegui encontrar, tá? E eu procurei, foi hoje de manhã, para poder fazer essa atualização. Então, são valores que
de certa forma, assustam. Se vocês pensarem que nós tivemos o retorno do Brasil ao mapa da fome, né, no ano passado, isso não foi ano passado. No ano passado, isso daqui com certeza já deve estar, né, com valores aumentados, né? Então, eu já devo ter mais pessoas com deficiência nutricional, né? Aqui um outro trabalho que é sobre a prevalência de anemia em adultos e idosos brasileiros, que eu achei legal colocar para poder mostrar os dois lados, né, né, os extremos aí, né? Então, as faixas etárias, e aqui um pouquinho do perfil também, né? Em termos de porcentagem do aparecimento, né, da anemia. Então, na faixa etária, né, as faixas etárias dos mais idosos aqui já são jovens adultos, né? Dos mais idosos, a incidência é maior, né? Bom, alguns dados interessantes também. Dentre aqueles sem instrução, né, ou com ensino fundamental incompleto, né, a incidência também é maior, em torno de 12%. Quando eu falo aí de fundamental completo ou médio incompleto, já cai um pouco. No nível médio ou mais, né, superior, aí vai para 8,3%. Ou seja, isso aqui é um indicativo de que o nível socioeconômico e cultural também impactam nessas anemias, né? Cor da pele, uma outra coisa interessante a se mostrar, né? Então, 8,04% dos anêmicos nessa faixa etária, né, são brancos. Pretos, né, em torno de 17%, muito maior, e pardos, né, o pardos também maior, 10,7%. Outras raças aqui, tá, uma miscelânea de raças. Bom, mas aqui, né, outra questão que só comprova aquilo que a gente já sabe da exclusão racial dentro do nosso país, né? Nas regiões, a região norte e a região nordeste é onde que apresenta o maior número de, né, nesse caso aqui, sudeste e o sul é o que tem menor, né, porque em termos de desenvolvimento e em termos culturais também. No sul você tem uma menor incidência e o nordeste seria aquele com maior incidência. Relacionando ao sexo, né, também, né, quando a faixa etária, mulheres de 18 a 29 anos têm muito mais anemia do que os rapazes, né? Isso por um fator fisiológico, que é a própria menstruação, mas também, né, por outros fatores aí de dietas malucas para perder peso, não sei o que mais das quantas, então acaba sendo. Então, olha a diferença de porcentagem. Mesma coisa acontecendo nas outras faixas, né? Aqui, quando chega de 45 a 59 anos, já começa a aproximar, mas nunca elas se encontram, né? Nunca, sempre não, tem aqui, ó, no sexo masculino, no idoso, o homem tem uma incidência maior de anemia do que as mulheres, né, que as idosas. Muito bem. A questão da escolaridade, a gente foi dividindo também com sexo, aqui só fazendo as divisões por sexo. Bom, e etiologia, quando a gente fala de etiologia, a gente está dizendo assim, da origem, de onde que aparece essa doença, então? De onde que ela vem? Aqui, nesse caso, né, nós temos algumas causas principais, né? Então, a gente já falou ali da questão da nutrição, né? Então, a deficiência de ferro ocorre quando a demanda, ou seja, o meu consumo, a minha utilização de ferro, ela é maior do que a absorção que eu tenho de ferro na minha dieta. Portanto, né, isso é um balanço, né? Se eu estou ingerindo menos do que eu preciso, né, eu vou ficar anêmico, né? Menos ferro do que eu preciso, eu necessariamente vou ficar anêmico.
As principais causas da deficiência do ferro são perda de sangue. Então, entra um pouco naquilo que a gente falou ali atrás também, né? Por causa da faixa etária lá, das mais novinhas, né? Das mulheres mais novas. Então, lá, menstruação excessiva é uma das causas, né, de anemia entre as mulheres. De forma geral, doenças do trato gastrointestinal, varizes, né? Varizes do trato gastrointestinal, úlceras, gástrica e péptica, principalmente a péptica. Doença inflamatória intestinal, algumas inclusive como síndrome de Crohn, né, que dificultam a absorção do ferro, né, essas doenças inflamatórias. No caso das varizes e úlceras, você vai ter perda de sangue mesmo, né? Então, essa perda de sangue ela pode ser bastante complicada aí, porque muitas vezes ela vem oculta nas fezes e a pessoa não fica sabendo que tem. A anemia, muitas vezes, ela é silenciosa, né? Como a gente falou, dependendo da velocidade com que ela se instala, se ela vai devagarzinho, e o que acontece quando você tem perda de sangue nas fezes, não sendo um volume excessivo, que aí ficaria aparente realmente, para poder você ver até no vaso sanitário, lá você veria essa quantidade de sangue, mas essa que vem oculta nas fezes, normalmente é uma quantidade pequena, e essa continuidade dessa perda de sangue nas fezes acaba levando à anemia. Como essa instalação é uma instalação insidiosa, uma instalação devagarinho, que vai acontecendo devagar, aqueles mecanismos adaptativos, né, que a gente discutiu na aula passada, acabam funcionando, né? Então, eles passam a ter uma afinidade pela hemoglobina diminuída, a aumento da frequência cardíaca, né, a aumento da pressão arterial. Então, são coisas para compensar, né, o volume sistólico também fica aumentado. Então, são coisas que são usadas para compensar a diminuição do número de hemácias e de hemoglobina, consequentemente. E ainda, né, tem outros problemas aqui, né? Além da perda de sangue, a má absorção. Então, quer dizer, a pessoa pode não estar perdendo sangue nas fezes, pode não estar perdendo sangue por outro problema qualquer, nem menstrual, nem nada, mas ela pode não estar absorvendo. Ela pode até fazer a dieta correta, mas não adianta, porque o alimento não está sendo aproveitado. Então, alguns casos, por exemplo, a doença celíaca, né? A doença celíaca, se vocês sabem, né, aquela doença relacionada aí a glúten, que promove, então, a pessoa que tem intolerância a glúten, que acaba levando a processo inflamatório no intestino, muita diarreia. E, consequentemente, né, o alimento, quanto mais rápido ele passa pelo trato gastrointestinal, menos absorção você vai ter, né? E quando você pensa que a absorção também ocorre ali ao nível do duodeno, se tiver uma inflamação intestinal, é provável que essa inflamação também interfira com os parâmetros absortivos aí dos nutrientes, de medicamentos, de forma geral, né? Gastrite, né? Então, problemas de gastrite atrófica, gastrectomia, então, a retirada do estômago, ou cirurgias bariátricas, tá? Então, a cirurgia bariátrica é um problema. Por que a cirurgia bariátrica é um problema? Diminuir o estômago, eu estou diminuindo. A pessoa diminui a capacidade de armazenamento ali de alimento no estômago, mas não é só isso, né? Não é só por ela ingerir menos alimento. Acaba acontecendo um outro problema, que é a diminuição também da produção de ácido clorídrico, de fator intrínseco. Tem uma série de coisas que são presentes ali no estômago, né, produzidas ali pelas células parietais do estômago, e que influenciam diretamente na absorção, tanto do ferro, quanto da vitamina B12, quanto do folato. Então, é só a gente imaginar que, tirando parte dessas regiões do estômago, eu vou ter problemas, sim, de absorção.
Medicamentos também, tá, gente? Alguns medicamentos que aceleram o trânsito intestinal, né? Acabam dificultando a absorção de ferro e de outros nutrientes. Caso, por exemplo, também daqueles medicamentos para, tipo, nossa, agora me vai falhar a memória. Um que diminui a absorção de lipídio. Ai, ai. Na hora que eu esqueci, eu lembro. Então, assim, alimentos que acabam interferindo na absorção de gorduras, a gordura diminui, então, ou melhor dizendo, aumenta a velocidade de trânsito intestinal, pode ocorrer, inclusive, esteatorreia, né, perda de gordura mesmo nas fezes, e junto com ela, né, vão vitaminas lipossolúveis, mas também esse aumento do trânsito intestinal faz com que o alimento não seja totalmente absorvido, né? Outro problema, vão dizer que eu não tenho anemia, não tenho hemorragia de nenhuma forma, não tenho problema de absorção, entretanto, minha dieta é ruim, né? Vegetariano, principalmente vegetariano estrito, né? Ou seja, que só os veganos, principalmente, que não comem nada de origem animal, né? Então, não come ovo, não come queijo. Deve ser uma vida muito triste uma pessoa que não come queijo, né? Então, falo como bom mineiro, né? Queijo não só vamos dizer assim, uma iguaria muito apreciada por nós mineiros, mas também é uma fonte, né, de proteína muito grande, gordura e também de alegria. Passar um docinho ainda, né? Fica melhor. Oi? Passar um doce no queijo fica melhor. Nossa, uma goiabada em cima, uma fatia de goiabada cascão. Agora até salivei aqui. Então, o mineiro tem muito disso. Queijo, eu lembro assim de histórias, né? A beira de fogão a lenha, você pega, vai cortando o queijinho em Minas ali, frescal, que acabou de ser feito, coloca ali em cima da chapa, deixa ele dar aquela derretida, aí você pega, põe em cima de uma fatia de pão, ou um biscoito, uma broinha, nossa, broinha de milho, né? Ou bolo de fubá, põe em cima assim, e come aquilo com um cafezinho passado na hora. Isso daí, né? Eu falo assim, é o céu, não é? Então, as coisas que são realmente fantásticas. É um trem bom demais, né? É um trem bom demais da conta, né? Bom, nós temos essa alegria, né? Bom, bacana. Então, assim, a pessoa que não consome nem mesmo esses alimentos, né? Só para a gente voltar aqui atrás, né? Deixa eu só lembrar aquela tabelinha, né? Então, fontes de ferro, né? Tem praticamente em todos. Entretanto, como eu disse, quando eu não como nada de origem animal, nem leite, nem ovos, né? Nem fígado, carne bovina e frango, muito menos, né? Essas coisas aqui, apesar de muitas vezes parecer que tem menos ferro, por exemplo, leite, tem 0,3, arroz tem 0,2, teria menos aqui, né? Mas muitos desses aqui encontram o ferro já no seu estado de oxidação 2+, que é importante, né? Essa que vem de origem animal, que é a forma que é melhor absorvido. O fígado, então, vai encontrar, né, a gente vai encontrar no fígado o ferro na forma do grupo M já, que tem um captador, um receptor, um absortor ali, né? Uma proteína de absorção que é própria para o ferro M, né? Então, tem um canal próprio ali para o ferro M ser absorvido. Então, é muito vantajoso você alimentar com isso. Em compensação, os outros alimentos aqui, né? Tem, né? Alguns tem, você vai pensar assim, 2, 7, dando feijão, 7,6, mas muitos deles estão na forma de ferro 3+, na verdade, todos, né?
e eles precisam, então, ser reduzidos a ferro 2+, para conseguir ser absorvido lá no intestino. Então, isso daqui tem, né, uma limitação que pode levar os nossos colegas vegetarianos e veganos a desenvolver, então, anemia. Criança entre 6 meses e 2 anos, pelo aquilo que eu já falei, que eu já citei aí do desenvolvimento, e nos idosos também, pelo que eu já disse, né? A síntese deles é menor, a capacidade de absorção deles é menor, então, bem complicado. O ferro dos alimentos existe sob duas formas, né? Como eu acabei de dizer. O ferro M, que está no estado de oxidação 2+, presente nas carnes vermelhas, então, e de fácil absorção. Então, quer dizer, esse daqui é, vamos dizer, o premium, é o ferro premium, ou seja, o mais fácil de ser absorvido, melhor, né? E eu tenho o ferro não M, que a gente vai chamar de ferro não M, contido em verduras, grãos, cereais, cuja absorção depende de sua conversão para ferro 2+, como eu acabei de dizer, pela ação do ácido do estômago, ou pelo suco gástrico, né, pelo ácido clorídrico. Então, a presença de acidez, né, e também aqui tem os citocromos B, né, que estão aqui também relacionados, que vão fazer essa conversão do ferro 3+ para o 2+, ou seja, a redução do ferro 3+ para o ferro 2+. Então, aqui essa imagem eu já mostrei, mas só para poder a gente ilustrar novamente. Então, né, eu tenho lá o ferro não M e o ferro M. Esse ferro não M está no estado de oxidação 3+, e ele vai precisar passar para o ferro 2+. É o ferro 2+, que vai ser absorvido lá pela DMT1, que é o transportador de metal divalente 1. Portanto, né, transporta metais divalentes, inclusive o ferro. Aqui reside aquele problema que eu já citei ali, né, mais no início da aula, quando eu falei, o leite ele pode atrapalhar, interferir na absorção do ferro. Então, gente, eu particularmente, na época minha de faculdade, a gente ia almoçar no bandejão, né? Na verdade, eu almoço no bandejão desde os 14 anos, né? Dos 14 anos de idade, eu almoçava no bandejão. Eu comecei a fazer colégio técnico lá. Então, e lá no bandejão era o seguinte, você entrava, agora mudou muito, mas na época que eu estudava lá, você entrava e pedia lá, né? Você tinha a pessoa que perguntava, você quer com ovo ou com carne? Às vezes tinha uma carne que você não gostava, né, e tal. Eu nunca só pedia ovo quando eu estava com vontade de comer ovo mesmo, porque eu como carne, eu comi qualquer uma, né? Mas às vezes tinha bife de fígado, que o povo não gostava, ou peixe, que as pessoas não gostavam, e aí acabava indo. E tinha também outra opção, que era ou leite ou suco. Eu preferia o suco, né? Não porque eu gostasse mais do suco, também, né? Para poder acompanhar a refeição é melhor, né? Agora, tem gente que achava que tinha que tomar o leite para poder ficar bem nutrido. Só que o leite atrapalhava nesse processo aqui, né? Você ingerir o alimento juntamente com o leite, você está disponibilizando íons 2+, do cálcio, né? Que vão competir com o ferro 2+, pelo transportador de metal divalente, né? Então, isso daqui não ajuda muito, não. Então, é importante tomar leite? Sim, ótimo. Eu não sou muito fã de leite, não. Eu prefiro queijo mesmo, né? Mas, e outros produtos lácteos, como iogurte e tudo mais. O leite em si não me faz muita falta, não. Mas, se for tomar fora das refeições. Ou seja, fora de almoço, jantar, ou de onde você estiver comendo, né, alimentos ricos em ferro. Especialmente se a fonte não for a fonte animal. Ok? Então, aqui, ó, um outro fator bacana da gente refletir. Ó. Então, essa conversão de 3+ para 2+, além, né, da acidez que a gente falou que é necessária, da presença de vitamina C, aqui, que a gente falou também que ajuda, né? Ela conta com o citocromo B do odenal,
que é um grupo de enzimas que catalisa essa redução do ferro 3+ para 2+. A vitamina C, o ácido ascórbico, né, é fundamental nesse processo porque ele tem ação antioxidante. Então, redução, né, é a passagem do 3+ para o 2+. Estou reduzindo o número aqui, né? Oxidação é justamente o contrário. Então, se eu evitar a oxidação, eu já desloco o equilíbrio da reação lá, né? Facilita a formação do ferro 2+. Agora, um outro probleminha que a gente já pode inferir aqui, né? Pessoas que usam, por exemplo, os antiácidos, como a gente já citou ali também. Por quê? Porque o antiácido diminui o ácido clorídrico. Ah, tá. Então isso vai interferir aqui na absorção do ferro não M, correto, professor? Correto. Mas vai interferir aqui também. Mas por quê? O ferro aqui não M. Vocês estão percebendo que eu estou falando sozinho comigo mesmo aqui, né? Se vocês não perguntarem, eu mesmo pergunto. Então, então o ferro... né? Por que aqui vai ter interferência se aqui não precisa ser reduzido, se aqui ele já está no estágio de oxidação 2+. Ah, uma boa pergunta, né, meu aluno? É o seguinte, o que o ácido clorídrico faz? Né? Se eu estou usando um antiácido, eu estou reduzindo a cloridria, né? Algumas pessoas usam, por exemplo, inibidores de bomba de próton, no caso do omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, qualquer zol que vocês quiserem aí, prazol que vocês quiserem aí, né? Eles reduzem a secreção, né, a bomba, né, que eles falam, bomba de H+, né, que é o que vai produzir acidez no estômago. Bacana. Isso aqui já está evidente que influencia aqui nessa absorção do ferro não M. Mas só que, qual que é a função do ácido clorídrico? É uma das principais funções, além do processo de digestão de todos os outros nutrientes, ele também é ativador do pepsinogênio. Não sei se vocês lembram disso lá de digestório, né? Então, digestório. O ácido clorídrico, então, ele ativa, né? Ele ativa o pepsinogênio, quebra o pepsinogênio em pepsina. E a pepsina faz o quê? Ela quebra proteína. Né? A proteína está onde? Na carne. Opa, na parte de proteína, né? Principalmente na carne. Ah, bacana. E a carne tem o que dentro dela? Tem restos de sangue que são riquíssimos em ferro, né? Ferro M. Então, se eu não digiro de forma adequada a carne, né? Se eu não promovo uma digestão bem feita da carne, eu vou induzir uma diminuição também da liberação do ferro M e vou reduzir também, consequentemente, sua absorção. Entendido? Ficou claro isso? Ficou. Então, quer dizer, a utilização... Aí você pega, por exemplo, um caso clínico, né? Então, a senhora lá faz uso de omeprazol, 40 miligramas pela manhã e 40 miligramas à noite. Além disso, durante a consulta, ela relata que ela costuma usar, né, toma muito leite durante o dia, e que costuma usar também magnésia bisurada. Tem hábito de chupar uma pastilhinha de magnésia bisurada durante o dia. O que vai acontecer com essa senhora? Aparece ela lá, né, para sua consulta, com um quadro de anemia profunda. Mas eu como tanta carne, eu como feijão, né? Eu tomo até sulfato ferroso, eu tomo, e eu estou anêmica. Por que será? Então, dá para entender o porquê será? Vocês conseguem imaginar esse porquê será? Justamente por conta... E né? tem os que tomam os medicamentos com leite também, né? Que eu tomo o meu medicamento com leite. Isso daí é um hábito, né? Eu acho que se eu passar... Eu tenho 30 anos de formado.
Comecei a trabalhar efetivamente com atendimento ao público há vai fazer 28 anos agora. Se eu passei um dia de trabalho nesses anos todos, assim, sem ouvir aquela famosa pergunta, pode tomar com leite? É isso mesmo. Eu passei um dia, foi muito, entendeu? Sempre, você pode tomar com leite? Eu sempre tomei com leite. É para tomar com água com leite, né? O povo adora o negócio do leite, né? É o tal do leite. Eu falo assim, E se você pensar bem, fora nós e os gatos, né, também, todo mamífero para de tomar leite depois que desmama, vocês já perceberam isso? Né? Nós é que insistimos a ficar tomando leite, leite, leite. Leite não é um alimento necessário para o adulto. Né? Os produtos lácteos, para poder disponibilizar mais cálcio, bacana. Porém, né, não tem necessidade de ficar tomando. O povo tem uma mania com leite, que é uma coisa maluca, né? Bom, beleza. Então, só para vocês entenderem, eu tenho várias interferências que podem levar à anemia. A pessoa não tem, você vai fazer um exame de sangue oculto nas fezes da pessoa, nada. Você vai avaliar a dieta da pessoa, bacana. Faz uma endoscopia, faz uma colonoscopia, para ver se tem alguma úlcera, alguma coisa, ver se tem um pólipo, ver se tem alguma inflamação no trato no intestino, algum problema absortivo, nada. Né? Aí você vai, e a pessoa continua anêmica. O que está acontecendo com essa pessoa? Não é possível, né? A dieta boa, né? Tem alguma coisa errada. A coisa errada normalmente é o que vem acompanhando aí o processo. Toma o cafezinho depois de almoçar, usa antiácido pra caramba, e aí tem jeito mesmo, né? Beleza. Então, como é que é o diagnóstico aí da anemia ferropriva? Como é que eu diagnostico uma anemia ferropriva? Tem várias, né? Tem as manifestações clínicas. Entretanto, a manifestação clínica ela não é suficiente para me dizer que tipo de anemia eu tenho. Eu posso desconfiar, né? Eu faço a famosa suspeição diagnóstica. Eu começo a suspeitar de uma anemia. Como a anemia mais prevalente é a anemia ferropriva, eu começo a suspeitar primeiro dela, certo? Então, o que normalmente acontece? Isso a gente pode observar tanto no idoso, quanto no adulto, quanto na criança. Né? Então, alguns desses sintomas são bastante frequentes. Primeiro, a apatia. A apatia, a pessoa fica sem iniciativa, né? Fica apático, não faz nada, assim, se deixar ela fica o tempo inteiro parado. Por quê? Porque geralmente está acompanhado também de fadiga, de cansaço. Então, não é muito... São duas coisas que geralmente estão muito interligadas aqui no quadro dessas pessoas, tá? Outra coisa, a gente já falou até na aula passada, para compensar a falta de hemoglobina e o aporte de oxigênio diminuído nos tecidos, eu começo a bombear mais sangue para que aquelas poucas células, né, que eu tenho, aquela pouca hemoglobina que eu tenho disponível, que ela faça o papel, né, não pela qualidade, mas pela quantidade de vezes que ela vai transportar, então, o oxigênio lá do pulmão para os tecidos, certo? Então, geralmente, isso envolve uma taquicardia e palpitações, né? O povo chama de palpitações, são as famosas arritmias, né? Tem algumas arritmias, né? Perda da capacidade de exercer atividades habituais. Eu vou no supermercado toda semana, eu vou no supermercado, mas eu não vou de carro, não, porque é aqui, ó. Né? Eu mesmo aqui moro aqui do lado aqui do supermercado e 2 quarteirões aqui para cima de casa, mas é a subida pequenininha, tranquila, beleza. Mas se eu tivesse anêmico, pode ser que essa subidinha não tivesse tão tranquila mais. E aí você deixa de fazer aquele hábito, né? aquela atividade habitual
sua, ele faz aquela primeira caminhada, de fazer, né? Então, começa a evitar de sair de casa, né? Tá aqui juntando a apatia. Obviamente que isso também pode implicar em maior irritabilidade, tá? A agressividade também pode aparecer, tá? Não só a irritabilidade, mas a agressividade, especialmente em idosos, porque nos idosos também a anemia agrava esse quadro demencial no idoso, tá? Então, o indivíduo, o idoso lá, começa com quadro de demência, tipo Alzheimer. No Alzheimer, você sabe que tem etapas, né? Mas tem uma etapa que a pessoa fica bastante agressiva, violenta mesmo, né? Se associado à doença de Alzheimer, você tiver também a anemia, né? Então isso daí vai agravar, vai ser agravado. Tá? Cefaleia, então a falta de oxigenação adequada no encéfalo acaba levando aquela dor de cabeça. E dispneia aos esforços, ou seja, eu passo até ficar ofegante com esforços mais corriqueiros, com esforços pequenos. Né? Por quê? Porque a taquicardia também aparece e eu vou perdendo, né? Vou ficar fatigando. Mais vezes, né? Com maior facilidade e, né, eu vou perdendo a capacidade de fazer aquelas atividades minhas habituais. Isso daqui fecha ou sela um diagnóstico de anemia ferropriva? Obviamente que não, mas ajuda o médico a conduzir o diagnóstico para uma anemia. Outros sinais e sintomas que aparecem aí na anemia. Os olhos, muitas vezes, né, essa aqui está falando de forma geral, não só na ferropriva, tá? Os olhos podem ficar amarelados, isso daí, principalmente quando eu tenho hemólise, né? Então, aquela que eu tinha comentado para vocês aí, daquela sequência, né, de bilirrubina, de hemoglobina, biliverdina e bilirrubina, né? Então vai ficando amarelo e aparece aqui na esclera. A pele, normalmente a pessoa fica mais pálida, essa pele fica mais fria. Como eu tenho menos sangue circulante ou menos massa circulante, elas normalmente ficam nos maiores vasos, né? Ou, às vezes, essa pele pode estar como os olhos também, amarelada. No sistema nervoso central, a gente já falou da fadiga, tontura e, em casos mais graves, o desmaio. Eu creio que vocês duas aí que estão me assistindo, são duas ainda? São. Vocês duas que estão me assistindo, já devem ter tido aquela chamada hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Você está abaixado, arrumando alguma coisa na gaveta ou alguma coisa assim, e levanta rápido e parece que o sangue some da cabeça, né? Então, isso é porque não houve tempo, foi muito rápido, não houve tempo de adaptação vasomotora para que pudesse o sangue voltar a chegar no sistema nervoso central. Então, aqui nesse caso, na anemia, mesmo que eu esteja numa postura só, né, a quantidade de sangue que está chegando aqui pode até ser a mesma, mas a quantidade de hemoglobina, a quantidade de oxigênio, ela está diminuída. Consequentemente, ou eu vou ter, né, cefaleia, né, eu vou ficar tonto nessa tontura e posso até desmaiar, tá? Muito bem. Vasos sanguíneos, baixa pressão arterial, né? Normalmente é um reflexo compensatório, ataque cardíaco que a gente já falou aí. Coração, palpitação, frequência cardíaca acelerada, aqui sinais mais graves estão em vermelho aqui, né? Dor no peito e até o ataque cardíaco. Alargamento do baço, o baço é um dos locais de armazenamento de ferro. Como acontece lá na tireoide, vocês sabem, né? A tireoide, ela armazena iodo, né? Porque vai produzir os hormônios tireoidianos, depende de iodo. Então, ela passa, quando eu tenho deficiência de iodo, ela tende a crescer. O baço é a mesma coisa, né? Ele armazena ferro. Portanto, se eu não tenho
ferro disponível, a tendência é que ele também se alargue, cresça, né? Uma esplenomegalia aí. Bom, muscular, né? Fraqueza muscular, a gente já comentou. Intestinal, mudança na cor das fezes, tá? Normalmente as fezes se tornam mais claras, né? Então é bem complicado. Por quê? Por que torna mais claro? Porque uma das coisas que dá coloração às fezes, assim, né, são os sais biliares, que são liberados. Os sais biliares, como eu comentei, eles são provenientes da bile, né? Se eu tenho bile, a bile, ela é formada pela bilirrubina e mais, né, ácidos graxos ali, né, colesterol, que vão formar, então, a bile. Essa bile, obviamente, que se a bilirrubina depende da degradação de hemoglobina, eu não estou tendo hemoglobina, eu vou ter também diminuição da quantidade de bilirrubina. Menos bilirrubina, menos bile. Então, obviamente que a coloração das fezes aí vai acabar sendo alterada também, né? Muito bem. Um outro sinal que pode aparecer, né? Então, no exame físico, né? Não traz muitos achados, além daqueles que a gente já falou aí, né? A questão das mucosas brancacentas e tal. Mas em criança, principalmente, não só, mas principalmente na criança, pode aparecer nessas comensuras aqui, né? Essa manifestação que é conhecida como queilite, tá? Então, pode aparecer, no caso aí, principalmente nas crianças, tá? Queilite angular, que é a comensura aqui labial. Então, quer dizer, esses sinais aqui, um sinal desse tipo, já é mais orientador do que aqueles outros anteriores, tá? O diagnóstico, ele também, e principalmente nesse caso, acaba sendo pautado em exames laboratoriais. Então, não basta simplesmente eu olhar lá, a hemoglobina dessa pessoa está baixa, a hemácia está pouca. Pô, isso aí é importante, mas não só isso, né? Então, eu tenho outros parâmetros que eu tenho que avaliar. Por exemplo, a ferritina. Nós falamos da ferritina também na última aula, né, que ela tem essa função transportadora de ferro. Então, é o principal fator, é o principal parâmetro que é utilizado para avaliar as reservas. Por quê? Quando a ferritina está baixa, é sinal de que eu já não tenho mais também ferro armazenado, tá? Então, baixa concentração de ferritina, baixa concentração de ferro armazenado. Então, entretanto, tem que tomar cuidado, eu deixo essa observação aqui, né, que pode ser influenciada pela presença de doenças hepáticas, tá? No caso, por exemplo, uma hepatite, né? Processos infecciosos ou processos inflamatórios. Valores inferiores a 12 microgramas por litro são fortes indicadores de depressão de reservas corporais de ferro em crianças menores de 5 anos. E abaixo de 15 microgramas para crianças entre 5 e 12 anos. Então, é bastante indicativo aí. No segundo estágio da anemia, né, da deficiência de ferro, são utilizados para diagnóstico a redução do ferro sérico, né, para analisar, né? Então, a diminuição do ferro sérico. Ferro sérico é o ferro que está circulante no meu soro ali, né? no meu plasma. Aumento da capacidade total de ligação da ferritina. Então, se ela está mais ávida por ligar, é porque ela está com pouco. Né? Normalmente isso acontece na natureza sempre. Sempre que te falta, você quer mais. Não é isso? Você fica mais afim. Então, aqui é a mesma coisa para a ferritina. Então, está faltando o ferro, a ferritina vai ficar mais... a capacidade de ligação dela aumenta. Né? Diminuição da saturação da ferritina, ou seja, né? Tem pouco ferro, tá? Ela está ali, ávida para poder se ligar, mas não tem ferro suficiente. Então, essa saturação
vai ser menor aí do que 16%. Outro achado laboratorial é o achado microscópico mesmo, né? Quando você vai analisar ao microscópio um esfregaço de sangue, corado ou não, né? Você vai observar ali algumas características. Então, o hemograma de uma anemia ferropriva, no hemograma, né? As alterações típicas encontradas são anemia microcítica, o C está do lado errado, e hipocrômica. Então, vamos lembrar. Microcítica. Cítica é de célula, né? Então, tem microcítica com células diminuídas. E hipo, que é baixo também, crômica, de cor, né? Então, aqui a gente observa uma figura de uma pessoa, do hemograma, do esfregaço de sangue normal, e aqui um esfregaço de sangue de uma pessoa anêmica. Tem algumas diferenças aqui da coloração, se você não leva em consideração não, mas algumas coisas que a gente pode observar, né? Então, microcítico, você observa que as células aqui são menores do que as daqui, correto? E hipocrômica, né? Várias delas você consegue observar só o contorno, né? Então, a hemácia tem esse centro mais baixo mesmo, né? Que ela é bicôncava, mas ela deveria apresentar cor, né? Em volta, diferenças de cor, mas apresentar cor. Bacana. Então, esse daqui é um achado aí também bastante comum. Então, ou seja, o volume corpuscular médio, ou seja, o tamanho, né? E a concentração de hemoglobina corpuscular médio, todas as duas estão diminuídas, né? O RDW está aumentado. O que é o RDW? É aquele valor que me diz da variação do tamanho dessas. Vocês veem umas muito pequenininhas, outras aparentemente tamanho normal. Então, você tem um RDW bem pronunciado num quadro como esse aqui. Bom, os valores de referência, né, para hemoglobina. No valor de referência, o mínimo, né, vou colocar o valor mínimo aí de referência, tá, para homens de 15 gramas por decilitro, na mulher de 13,5 gramas por decilitro e na criança 11 gramas por decilitro. No caso da anemia ferropriva, para o homem, esses valores vão estar abaixo de 13, tá? Para a mulher abaixo de 12, para a criança abaixo de 11. Então, aí já é considerado anemia ferropriva. Os volumes corpusculares médios, o valor de referência é de 92 a 100. Aqui vai estar abaixo, na anemia ferropriva, normalmente está abaixo de 80. Então, bem pequenininho. Então, lembrando, né, na síntese do grupo M, eu tenho o ferro e tem a protoporfirina. Eu vou formar, então, o pigmento ferro-protoporfirínico, que é, na verdade, o grupo M. Esse grupo M, junto com a proteína, né, da globina, eu vou, então, produzir a hemoglobina. Aqui nesse desenho mostra o seguinte: deficiência de ferro e inflamação crônica ou doença maligna. Então, interrompe essa absorção de ferro. A formação da protoporfirina, né, por exemplo, anemia sideroblástica, né, que vai ser outra que nós vamos estudar depois. E aqui, no caso da globina, né, aqui são as talassemias, também nós vamos estudar, tá? Então, todos esses fatores podem influenciar a formação da hemoglobina. Aqui, gente, eu tenho um exame, tá? É um exame atual, pode ver aqui a data, 25/10, então foi 5 dias atrás, né? De uma senhora, eu consegui colocar aqui que era o sexo feminino, mas uma senhora de 88 anos, tá? A data de entrada do exame, o pedido de exame foi dia 10, demorou.
Bom, beleza. O hemograma dessa paciente, olha lá. Hemácia, 3.125.000, sendo que o valor de referência inferior é de 3.800.000. Então, ela está com baixa de hemácia. Hemoglobina, 9 gramas por decilitro. Qual o valor de referência aqui? Né? O mais baixo, 12 miligramas por decilitro, 12 gramas por decilitro. Né? Hematócrito, né, que eu expliquei como é que é feito. Hematócrito, 27,7, sendo que 36 é o mínimo. E assim vai. O volume corpuscular médio, tá? Então, aqui, 88,8. Do outro lado, você vai ver volume corpuscular de 8, até que não está muito alterado, não. Nesse caso aqui, ó, está dentro da faixa, próximo dos 88. Então, está ainda dentro da faixa. A hemoglobina corpuscular média, 28, também aparece aqui dentro da faixa. A concentração de hemoglobina corpuscular média, né, a relação entre as duas, 32,5, como é de se esperar, já que os outros dois parâmetros não deram diferença, esse aqui também está dentro da faixa do esperado. O RDW, aquela variação de 14,9%, está um pouco aumentado. Né? Beleza, leucócito está normal, o restante, a série branca, parece aparentemente normal. Agora, né, resultados anteriores para comparar. Né? Então, o resultado de 21/10/2020, que é o resultado mais próximo, essa paciente não estava anêmica. Ela teve uma queda de mais de 1 milhão de hemácias aqui. Vocês conseguem visualizar? Ó, o hematócrito dela, tá? O hematócrito é de 35,4. Né? O hematócrito que passou para 27,7. Hemoglobina de 11, aqui está de 9. Leucócito, plaqueta, que não vai interessar para nós no momento. Então, vocês percebam, isso é um exame típico de uma pessoa com anemia. Né? Pena que eu não consegui o exame de ferritina dessa paciente, tá? Beleza. E o tratamento? Quem me diz como é que é o tratamento da anemia? O tratamento da anemia seria fato ferroso, floral. O que mais que você falou, além do fato ferroso? Pode ser endovenoso também, quando não Sim. O oral não fazer efeito, né? Uhum. E alimentação também. Tá. Beleza, alimentação. Bacana. Então, realmente, o tratamento ele é muito pautado na orientação nutricional. Primeira coisa que se tenta é corrigir a alimentação. Óbvio que eu vou avaliar caso a caso. Tem paciente que não dá para poder ficar esperando resposta. Tem gente que vai precisar de fazer transfusão de sangue, né? Dependendo pelo menos transfusão de hemácia e papa de hemácia, porque está muito baixo o valor. Então, são resultados, às vezes, assustadores aí, né, para as pessoas. Então, mas, como a maior parte das pessoas tem deficiência mesmo, é nutricional, então, vale a pena investir nesse primeiro momento, né, até uma primeira avaliação, uma segunda avaliação, melhor dizendo, na orientação nutricional. Dentro do SUS, você tem, dentro do núcleo de assistência à saúde da família, você tem o NASF, né? Você tem lá nutricionista. E as pessoas, né, podem marcar com o nutricionista, fazer um acompanhamento nutricional, sugestão de dieta e coisas do tipo. Então, é importante que seja feito. Né? Outra coisa, se isso não der certo,
né? Se essa simples recomposição não der certo, aí eu tenho que partir para a intervenção farmacológica. Como você já adiantou, Mayra, a reposição de ferro, geralmente por via oral, geralmente é a mais recomendada, tá? A dose de ferro diário aí é em torno de 3 a 5 miligramas por quilo de peso. Então, eu vou estimar pelo peso do meu paciente, tá? Isso especialmente para as crianças, tá? E, por um tempo de tratamento mínimo de 8 semanas. Então, essa suplementação deve ser continuada visando a reposição dos estoques de ferro. Eu posso, no primeiro momento, ter elevação do ferro sérico, eu posso, no primeiro momento, obter ainda uma elevação da hemoglobina, mas os estoques ainda não estarem satisfeitos. E logo depois que eu interrompo a utilização do medicamento, o estoque tende a decair novamente, né? Então, esse é um problema. Por isso, tem que manter por um período maior. O que varia, então, né, esse tempo de tratamento, de 2 a 6 meses, ou até a obtenção de ferritina sérica maior do que 15 microgramas por decilitro, né? Esse parâmetro, no valor de ferritina, ele vai aí, né, os valores de esperação são entre 30 e 300 microgramas por decilitro. A ferritina, quando ela está baixa, e ela fica baixa, né, principalmente quando a gente tem anemia, né, tem deficiência de ferro, ela influencia uma série de outras coisas, né? Então, queda de cabelo, textura da unha, né? A unha vai ficando mais quebradiça e tal. Então, a ferritina, né? Então, dermatologista adora colocar a ferritina lá em cima, só que tem que tomar cuidado também. Ferritina alta, com uma concentração de ferro, você pode ir para o sistema oposto, né? E provocar, inclusive, nós vamos falar aqui de algumas reações adversas. Bom, dentre os diversos tipos de sais de ferro, né, 3 são os principais. O sulfato ferroso, que já foi citado, o fumarato ferroso e o gluconato ferroso, tá? Então, sais de ácido fumárico, de ácido glutâmico, né, com o ferro. Então, dentre os diversos tipos de sais de ferro disponíveis para a suplementação, destacam-se esses 3 aqui, como a gente já falou. Essa é porque eu resolvi dividir no slide, esqueci de apagar aqui atrás. Bom, beleza. Tratamento da anemia, então, continuando, já falei. Sais de ferro, então, né? Então, são eficazes na correção da hemoglobina e reposição dos estoques de ferro. Então, eles funcionam muito, muito bem, são eficazes. Apresentam baixo custo, o que é ótimo, e rápida absorção, tá? Difusão ativa e passiva no duodeno, como a gente falou lá. Então, eu tenho uma grande facilidade aí de absorver, e uma coisa importante é ser de baixo custo, porque as camadas que são mais afetadas pela anemia acabam sendo as camadas mais baixas. Então, isso é um medicamento que você encontra disponível no SUS, na forma de gotas de dragas, então, comprimidos revestidos hoje em dia. Então, é tranquilo. Pode sofrer influência de componentes dietéticos, como a gente já falou, né? A suplementação com sais de ferro deve ser realizada longe das refeições. Esse é outro cuidado. Recomendando ser tomada em jejum ou 1 hora antes da refeição e antes de dormir, pelo menos, tá? Tempo maior aí possível antes da refeição. Facilitar a absorção do ferro. Então, algumas cautelas que a gente tem que ter, algumas preocupações que a gente tem que ter aí com os sais de ferro aí que são usados no tratamento. Eu não posso dar ferro em excesso. O que acontece? É muito comum a gente chegar, né, ouvir na farmácia, mãe falar assim, não, porque o médico passou aquela vitamina. Que vitamina? O sulfato ferroso, né? A gente vai descobrir que é o sulfato ferroso. Principalmente para crianças, tá?
Então, na hora que chega para a criança, a mãe fala assim, né, a médica já passou essa vitamina para ele. Só que, popularmente, né, o povo no seu dia a dia, eles costumam fazer o quê? Eles costumam associar a vitamina como coisa boa que não faz mal. E associar, o que é pior, né, os sais de ferro com vitamina. Então, por associação, eles acham que o sulfato ferroso é um nutriente e não faz mal, né? E não raramente acaba usando doses superiores à que foi prescrita para poder ficar melhor, né? E o que é que acontece? O sulfato ferroso, ele, né, o ferro no estado ferroso, melhor dizendo, produz, então, né, radicais livres, né? Então, isso vai, obviamente, impactar ali na região, né? A absorção do ferro excessiva leva à saturação da transferrina, que é a proteína que faz esse transporte do ferro, e o ferro livre no plasma. Então, quer dizer, já não tem nem mais transferrina para ligar, ele começa, então, a ficar livre no plasma. Só que o ferro, ele tem ação tóxica sobre o organismo, tá? Então, cuidados aqui que tem que ser tomado. Não deve ser recomendado e, como diz, reforçado com o paciente, que é para usar a dose X, e não a dose X vezes 2, tá? Porque ela não vai ficar melhor porque ele tomou mais. Outro problema, né, é a questão da adesão, que impacta diretamente na adesão ao tratamento com os sais ferrosos, são os sinais, são as reações adversas, né? Então, os que são os mais frequentes, que vão de 35% a 55%, né? Típicos dessa suplementação, como náusea, mas não é náusea assim, fica um pouquinho enjoado, não, né? Náusea bruta mesmo e com vômito, gosto metálico na boca, pirose, que é aquela queimação lá no estômago, né? Dispepsia, plenitude ou desconforto abdominal, sensação lá de cólica, muitas vezes, diarreia e obstipação, né? Então, acaba que impacta diretamente no trato gastrointestinal, já que ele é absorvido por essa via. Prognósticos. Lembrando, né? Aqui vale lembrar que a alimentação também, não é porque você está tomando medicamento que eu posso parar de me alimentar bem, tá? Então, a princípio, eu acho que você deve insistir mais, não sendo um caso de urgência e emergência, eu diria que a gente tem que insistir mais no tratamento com alimento antes de entrar com medicamento. Quais são os prognósticos, então? Né? Prognóstico, né, sendo feito o tratamento, né, as perspectivas de recuperação de uma anemia ferropriva são excelentes. Fez a alimentação, suplementou aquilo que estava faltando, praticamente 100% de resolução. Tá? Exames 3 meses após o início do tratamento e 3 meses após o fim dele acabam ajudando nesse processo, né, de identificação. Até para saber se a pessoa vai precisar utilizar mais, precisar usar por um tempo diferenciado, né? Então, exames 3 meses após o início do tratamento e 3 meses após o fim dele. Né? Saber se, inclusive, aquele tratamento ele permanece eficaz, né? Então, 3 meses depois, já não está tomando mais a medicação, se a pessoa teve alguma mudança de hábito de vida que propiciou que ela não necessitasse, né, que ela não retornasse à situação de anemia. Então, além da anemia ferropriva, tem diversas outras, né? A sideroblástica, a de Fanconi, a hemolítica, a falciforme, a microcítica. Aqui a microcítica, a ferropriva é uma anemia microcítica, né? E hipocrômica, né? Não se esqueçam nunca disso. Já falei de Fanconi, a perniciosa, a anemia aplástica ou aplásica e a megaloblástica. A próxima que nós vamos estudar
vai ser a anemia megaloblástica. Mas, então, vamos adiantar um pouco a matéria. Vamos falar de outra carencial, né, de outra anemia carencial. Nesse caso, anemia megaloblástica, tá? Então, a gente já falou aqui da ferropriva, e agora vamos falar, então, da megaloblástica. Duas que são, então, anemias carenciais. Então, são as anemias carenciais, vitamina B12, folato, portanto, também, né, são anemias, né, resultantes de carências de vitamina B12 e de folato, portanto, também anemias carenciais. Ainda são encontradas na prática médica, em especial entre grávidas e de classe mais pobre, idosos e alcoólatras, na forma clássica de anemia perniciosa. Depois a gente explica isso. Então, as alterações morfológicas do sangue, da medula óssea, são similares, tanto na perniciosa quanto na megaloblástica, sendo conjuntamente conhecidos com a denominação de anemias megaloblásticas, ou seja, eu teria uma anemia carencial, que é decorrente da deficiência de vitamina B12 e ou folato, e eu tenho a chamada anemia perniciosa, que também é deficiência carencial, né, que é uma anemia carencial, mas para poder englobar os diagnósticos todos desse tipo de anemia, ficaram então classificados como anemias megaloblásticas. Mega, o nome já diz, né? Mega é grande, né? Megaloblástica, né? Então, são células grandes, tá? Então, os blastos, né? Tem lá, né, os eritroblastos, se estão lembrados, então, megaloblástica, que tem células grandes. Então, anemias, né, seja a manifestação mais, a anemia, embora seja a manifestação mais visível, mas há uma redução seletiva na síntese do DNA. Ou seja, o que a gente vê no primeiro momento, o que chega no consultório médico, é entendido, então, como anemia. Mas o que é, na verdade, a causa dessa anemia? Diminuição da síntese de DNA, tá? Então, isso aí decorre do quê, né? As alterações se estendem, né, a todas as linhagens hematopoéticas, como leucócitos e plaquetas. Então, diferentemente da anemia ferropriva, onde a diminuição de ferro me faz diminuir a quantidade de hemoglobina e, consequentemente, de hemácia, especificamente, na anemia megaloblástica, com deficiência de vitamina B12 e folato, eu tenho uma redução global das células sanguíneas. Então, a síntese de DNA fica alterada, fica diminuída, e, consequentemente, a divisão celular fica comprometida. Então, a carência afeta também outros locais com grande proliferação celular, como, por exemplo, o intestino delgado, a língua, o útero. Então, onde eu tenho muita divisão celular, profunda divisão celular, geralmente vai ser afetado por esse tipo de doença. Então, essa carência, ela se manifesta na forma de anemia, entretanto, ela tem outras manifestações sistêmicas que estão relacionadas com essa diminuição da síntese de DNA. Em suma, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu falaria que, né, explicar de uma maneira mais direta, eu diria que é uma doença complexa que tem como manifestação principal a anemia, mas que, na verdade, é resultado da diminuição da síntese de DNA decorrente da diminuição ou da deficiência, né, ou da carência de vitamina B12 e folato. Tá? Muito bem. Então, as anemias megaloblásticas constituem um grupo de anemias em que os eritroblastos, né, os blastos, na medula óssea, mostram uma normalidade característica. Atraso na maturação do núcleo em relação ao citoplasma. Olha que bacana, né? Então, quando a gente entende aí o mecanismo como isso ocorre, então, primeiro, o que prevalece no núcleo? DNA ou RNA? Pergunta óbvia, né, gente?
O que tem mais no núcleo, DNA ou RNA? DNA. Oi? DNA. 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 E no citoplasma? No citoplasma, o contrário. Eu tenho muito RNA. Inclusive RNA ribossômico, RNA transportador. Né? Então, eu tenho uma quantidade imensa aí. O RNA mensageiro, que é sintetizado lá no núcleo, mas que vai para o citoplasma. Então, tem aquela quantidade de RNA. No caso específico das anemias megaloblásticas, como eu tenho uma deficiência na formação do DNA, mas não tenho interferência na síntese do RNA, isso vai fazer com que o núcleo fique menor, menos maduro, enquanto o citoplasma fica maior, mais maduro. É o desvio da rota ali para a síntese mais de RNA. E com isso, eu vou ter uma célula grande e com núcleo disforme, né, ou núcleo fora do lugar. Bom, ou imaturo, pelo menos. Certo? Então, o defeito básico responsável por essa assincronia, ou seja, essa falta de coordenação entre o crescimento do núcleo e do crescimento do citoplasma, é a síntese defeituosa do DNA, como eu disse, geralmente causada por deficiência da vitamina B12 ou de folato, uma das duas coisas. Com menor frequência, anomalias do metabolismo dessas vitaminas e outros defeitos da síntese de DNA podem causar aspecto hematológico idêntico. O que está dizendo aqui? Que a principal causa realmente é deficiência de vitamina B12 e folato. Entretanto, outras doenças, né, outros problemas relacionados ao metabolismo da vitamina B12, ao do folato e a síntese, né, que leve a algum problema que leve à síntese de DNA, pode causar uma doença similar, né? Pode causar um quadro similar, né, que pode ser confundido, inclusive, com a anemia megaloblástica. Bom, aqui é o esqueminha mostrando, então, né, o que mais ou menos acontece aqui. Então, ó, essa é de hidrofolato redutase, essa que tem laranja aqui, tá? A serina hidroximetiltransferase, essa que está em vermelhinha aqui. A timidilato sintetase está aqui. A metionina sintetase está aqui. E o MTFR está aqui. Beleza. Só para a gente localizar cada um deles. Bacana. Na síntese de DNA, eu acho que eu vou desenhar aqui umas etapas aqui que são importantes. Espera aí, deixa eu ir aqui para o quadrinho, deixa eu abrir uma página aqui. Então é o seguinte, né? A gente absorve, depois eu vou falar da absorção do folato, mas o folato chega lá, né, no organismo. Eu tenho algumas etapas que são fundamentais. Uma, por exemplo, que é... Ops, aqui está sem tinta ainda. Que é a conversão do folato em dihidrofolato. Esse dihidrofolato depois vai para tetrahidrofolato. Esse tetrahidrofolato recebe o nome também, né, a sinonímia, de ácido folínico. Ou o ácido tetrahidrofólico recebe o sinônimo de ácido folínico. Ok? Então, eu tenho algumas enzimas agindo aqui, né? Então, que é a dihidrofolato. Desculpe. Mentira.
Aqui é a folato redutase. E aqui, né, tem outros nomes, vocês vão ver ali no quadro, mas a dihidrofolato redutase. Vamos dizer assim, a estrela do show é o o tetrahidrofolato, o ácido folínico, tá? E ele é fundamental aí para a conversão de algumas bases do RNA para que eles sejam disponíveis para se formar o DNA. Lembrando que os ácidos nucleicos eu tenho, né? O ácido ribonucleico, que é o RNA, e o ou desoxirribonucleico, que é o DNA. Então, basicamente, eu tenho que retirar, né? Deox, né? Eu tenho que retirar do RNA para poder fazer, então, a síntese das bases do DNA. Esse ácido tetrahidrofólico, ou ácido folínico, ele é transferidor de unidades carbônicas nessa síntese aí. E é o que está representado aqui, mais ou menos. Vamos lá de novo. Aqui. Então, ó, aqui, ó, esse é o dihidro, né, que eles estão colocando com 2H folato, é o dihidrofolato. E aqui o ácido folínico, tetrahidrofolato. Esse tetrahidrofolato, a ação daqui da dihidrofolato redutase, né, que eu tinha falado. Aqui, eles colocaram timidilato sintetase, mas é a que vai pegar, então, o folato e reduzir a dihidrofólico, né, ácido hidrofólico. Aqui, então, esse tetrahidrofolato ele é responsável por uma conversão, quer dizer, juntamente com a conversão da homocisteína para metionina e o ácido tetrahidrofólico, eles vão, então, carregar ou transformar também a serina em glicina, e essa, por sua vez, através da ação da MTHFR, vai fazer, então, a conversão, né, novamente aí do tetrahidrofolato, né? Então, esse aqui é um ciclo. Mas esse ciclo todo, né, que vai sendo reestruturado, vai sendo reconduzido aqui novamente, né, ele visa simplesmente o que está aqui nessa parte de baixo, né, que é a conversão da uridina, né, do U, nossas bases do ácido nucleico, né, em T, que é o que basicamente faz a diferença do DNA para o RNA. Se vocês lembrarem, no DNA eu tenho, né, adenina, citosina, guanina e timina, ao passo que timidina, né, do outro lado, eu vou ter o quê? As mesmas bases, exceto a timidina, mas aí com a introdução da uridina, né, da uracila. Então, são diferenças que ocorrem, então, na síntese aí dessa base que é importante para a síntese do DNA. Eu não consigo sintetizar DNA com U, só com T. Consequentemente, se não houver esse processo todo de renovação do ácido, que depende do folato, tá vendo? O ácido fólico está aqui, folato, dihidrofolato, tetrahidrofolato, metileno folato, tetrahidrofolato, tá? Metil tetrahidrofolato. Então, tudo isso aqui é folato. E uma das etapas limitantes também é a conversão da homocisteína para metionina, que vai também, né, regenerar a serina para glicina e tudo mais. E nesse processo eu dependo da vitamina B12. Ou seja, sem vitamina B12, eu não consigo fazer esse ciclo funcionar. Sem folato, eu não consigo fazer esse ciclo funcionar. Se nenhum dos dois, né, estiver presente, né, ou se esse ciclo não funcionar por causa da falta de um dos dois, eu não tenho conversão da uridina em timidina. Tá? Consequentemente, eu vou ter síntese de RNA, mas não vou ter síntese de DNA. Entendido? Isso aqui você precisa decorar? Não.
Só saber que tanto a vitamina B12 quanto o folato participam da conversão da uridina em timidina, que depois vai ser fosforilado, vai dar origem à timina. E essa aqui vai ser fosforilada, dá origem à uracila. Ok? Então, é basicamente isso daqui. Beleza. Então, a vitamina B12, também chamada de cianocobalamina, faz parte de um composto chamado, né, genericamente, de cobalaminas. Né? Enquanto que a designação folato, ela é um coletivo, né, para uma série, uma família de centenas de compostos que fazem sal com ácido fólico. Né? Basicamente é isso. Então, quais as causas principais da anemia megaloblástica? Bom, primeiro, deficiência de vitamina B12. Né? Segundo, deficiência de folato. Não necessariamente nessa ordem. Tá? Então, anomalias, né, no metabolismo da vitamina B12 ou de folato, como, por exemplo, deficiência da enzima que faz o transporte, que é a transcobalamina. Tá? Exposição a óxido nitroso. Isso é muito comum, presente aí, por exemplo, em hospitais e tudo mais. Uso de fármacos antifólicos. Você sabe que para o tratamento de alguns tipos de tumor, de câncer, você usa justamente fármacos que bloqueiam isso daqui. Cadê aquele desenho que eu fiz? Peraí. O que acontece aqui? Como isso daqui vai levar necessariamente à síntese de DNA, quando eu tenho um tumor, né, a síntese de DNA ela é fundamental para a multiplicação celular, né? O que eles fazem? Usam fármacos que são inibidores dessa via, né, que bloqueiam essa via. Para quê? Para que não haja síntese de DNA e, consequentemente, haja diminuição da proliferação daquelas células tumorais. Tá? Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, tipo de outra cor aqui. Parece cor. Que apareceu, eu fechei. O metotrexato. Então, o metotrexato inibe essa via, né? Fazendo com que o DNA, né? Então, inibe essa via, fazendo com que o DNA não seja formado. Não sendo formado, eu reduzo a produção, né? E posso, então, ter... Óbvio que isso não funciona para todos os tipos de tumor, mas muitos são usados com essa finalidade. Tem outros, né? Tem outros medicamentos que podem atuar nessa via, até mesmo antimicrobianos. É o caso, por exemplo, das sulfonamidas, né? Lá o sulfametoxazol e trimetroprima. Eles agem em 2 etapas dessa via. Né? O sulfametoxazol, ele é um análogo do PABA. Sulfametoxazol, que é o Bactrim, né, gente? O sulfametoxazol mais trimetroprima, né? Vou colocar até aqui, ó. Trimetroprima. Então, o mecanismo de ação dele é por analogia, né? Porque ele se parece, ele tem uma semelhança com o PABA. O PABA é o ácido paraminobenzoico, tá? As bactérias não conseguem sintetizar o ácido fólico. Bom, melhor dizendo, elas não conseguem captar o ácido fólico do meio, tá? Então, imagina aqui a parede celular da bactéria, ela não consegue produzir, então,
captar esse ácido fólico da dieta. O que elas fazem? Elas pegam o PABA, elas pegam ácido glutâmico, pegam outras, né, substâncias ali e vão dar origem, então, PABA mais ácido glutâmico. E vão dar origem lá ao ácido paraminoglutâmico e depois, né, de algumas etapas, chega então a formação do ácido fólico, o folato. Aí vem as etapas que nós falamos, né? Vou colocar aqui, igual está escrito lá, dihidrofolato e o tetrahidrofolato. Tá? O que faz o nosso amigo aqui, o paracetamol? Ele não interfere muito na síntese do DNA nosso, porque ele compete com o PABA. Ele e o PABA, né, vão competir para entrar aqui e se ligar, então, a esses ácidos, né, para a formação do folato. Só que, obviamente, que o sulfametoxazol, apesar de parecer com o PABA, ele não é o PABA. Então, ele não vai formar folato. Não formou folato, obviamente que eu não vou formar nada mais aqui para baixo. A trimetroprima, por sua vez, ela já age naquela enzima que converte o ácido dihidrofólico em tetrahidrofólico, né, que é a dihidrofolato redutase. Então, eles bloqueiam essa enzima, eles inibem essa enzima e, consequentemente, não vai haver formação de tetrafolato ou ácido folínico. E aí aquele ciclo fica todo prejudicado, não há formação de DNA na célula da bactéria, tá? Lembrando, isso daqui é a parte de dentro da bactéria. Ah, mas e daí? O que isso tem a ver? A bactéria, não sou eu? Pois é. Mas essa etapa aqui, nós não comungamos com as bactérias, mas essa de cá, sim. Então, o uso dessas substâncias aqui, né, o trimetroprima, ou a pirazina... Nossa, a cabeça anda tão ruim. Sulfonamida mais pirimetamina. A pirimetamina, que é uma outra, né, um outro fármaco dessa mesma classe da trimetroprima, ainda inibe mais fortemente essa dihidrofolato redutase. Essa pirimetamina, junto com outra sulfonamida, que é a sulfadiazina, são utilizados no tratamento da toxoplasmose. Só que tem um problema, né? A toxoplasmose muitas vezes se manifesta, é detectada, e às vezes tem uma exigência de se tratar por causa da situação, quando a mulher está grávida, né? Então, a mulher está grávida, para ela não fazer essa transferência dessa doença para o bebê, então faz o tratamento para toxoplasmose. Só que o tratamento de toxoplasmose, vocês lembram que uma das etapas da vida que mais depende de ácido fólico, de ferro, de vitamina B12 e tudo mais, é justamente o período gestacional. Né? Então, se eu interfiro nessa etapa aqui, então, né, e a pirimetamina vai fazer isso, pode interferir nessa etapa nossa aqui também, então fica muito complicado o tratamento dessa gestante. O que se faz? Ao invés de dar ácido fólico para gestante, se dá ácido folínico já pré-formado. Ele não passa na barreira lá do toxoplasma, então não tem problema, e ao mesmo tempo ele ajuda na participação na síntese do DNA lá do bebê que está acontecendo. Então, por isso que em gestante, né, você usa ácido fólico normalmente, tranquilo. Mas se ela estiver tratando toxoplasmose, ao invés de dar ácido fólico, você vai dar ácido folínico. Entendido? Então, o ácido folínico ele é fundamental, né?
assim como né, a vitamina B12. Muito bem. Então, anomalias, fármacos, né, antifólicos. Outros defeitos da síntese de DNA, deficiência de enzimas congênitas, né, pode acontecer, pode levar a esse tipo de anemia. Deficiências enzimáticas adquiridas, né, por abuso de álcool, por exemplo. Tratamento com hidroxicarbamida, com citaribina, que são antivirais, esse aqui no caso antiviral, tá? Então, a absorção da B12, como é que ela acontece? Eu vou falar dessa absorção da B12 e nós vamos parar hoje, tá? Depois a gente continua na próxima aula. Aliás, nós vamos fazer isso. Eu tinha falado também com a Mayra, não tinha falado com a Elaine. Na semana que vem, como nós vamos ter prova, como a prova vai ser para 24 horas, nós vamos fazer a aula, tá? A gente faz a aula porque nós já estamos com déficit de matéria aí e não dá para poder adiar mais. Então, a gente faz a aula e depois eu libero vocês. Vocês têm 24 horas para fazer a prova, vai ser tranquilo. Não tem nem matéria direito para fazer a prova. Então, pode ficar tranquilo aí. Então, na dieta normal, o que acontece? Né? O grande excesso de vitamina B12 comparado às necessidades diárias. Normalmente, a gente se alimenta com grande quantidade de vitamina B12. Veja que é uma molécula bastante complexa, né? A B12 é liberada das proteínas, as quais vem ligada nos alimentos e se combina com a glicoproteína, fator intrínseco, FI, que essa é sintetizada nas células parietais gástricas. Então, lembrando, lá no estômago, né? Por que eu falei? As células parietais, elas liberam, né, ácido clorídrico, né? E junto com o ácido clorídrico, o fator intrínseco. Outras células que estão ali no estômago também, que fazem parte das mesmas, né, conjuntos de glândulas ali, vai liberar a pepsina, o pepsinogênio, que vai ser quebrado lá para poder partir ou quebrar a proteína. Então, a proteína, para liberar a B12, precisa da acidez. Tá? Então, para poder eu retirar a B12 que está ligada ali na proteína, eu preciso da acidez estomacal. Além do que, né, se eu inibo a atividade das células parietais, eu também inibo a liberação do fator intrínseco, que é a glicoproteína que faz a ligação com a B12 para que ela seja absorvida. Se eu não tiver liberação de fator intrínseco, eu não consigo absorver a B12. Entendido? Bom, beleza. Aí se liga vitamina B12 mais fator intrínseco, eles formam um complexo, tá? Vitamina B12, fator intrínseco. Esse complexo, então, vai se ligar também a um receptor de superfície nas células lá do intestino, específico para esse fator intrínseco, tá? Então, que é próprio para esse fator intrínseco. Ou seja, o ligante desse receptor é o fator intrínseco, mas o fator intrínseco já está trazendo de carona a vitamina B12, ok? Chamada, então, de cubilina, tá? Olha os nomes malucos, né? Então, a cubilina, esse receptor, né, que se liga ao fator intrínseco, é a cubilina. A cubilina vai, então, ligar ao fator intrínseco, e o fator intrínseco vai estar carreando ou trazendo de carona para visitar, né, a vitamina B12. Bom, então aqui mostrando mais ou menos a dieta normal, né, continuando, né, essa, né, a cubilina, a seguir, se liga com uma segunda proteína, a amnion less, que não tem uma tradução para o português aqui, né? Ficou assim, né? Desse jeito mesmo. Que promove, então, a endocitose, ou seja, a entrada da vitamina, do complexo, né? Cubilina, fator intrínseco, vitamina B12, para dentro da célula. Que célula? A célula lá do íleo, lá no intestino, tá? Na porção do intestino chamada íleo. É um pouquinho mais para baixo, já, né? Onde a vitamina B12, então, é absorvida e o fator intrínseco é destruído. Olha que sacanagem, né? O fator intrínseco vai lá, pega a vitamina B12, carrega ela de carona no colo, se liga, entra
depois a vitamina B12 fica lá de boaça e o fator intrínseco é destruído, né? Então, é assim que acontece. Aqui é só um gráfico mostrando justamente o que isso acontece. A dieta, então, os poliglucomatos de folato, né, e a B12. Então, aqui, o fator intrínseco sendo liberado pela célula parietal. Aqui seria o estômago, aqui é a representação do estômago. E essa dieta, então, a vitamina B12 se ligaria com o fator intrínseco. O fator intrínseco, então, se ligaria a cubilina com aminolase, e depois, né, entraria, então, interiorizaria a vitamina B12. Só que não para aí, né? Para ser transportada, essa vitamina B12 precisa de uma empresa de turismo, que é a transcobalamina, tá? A transcobalamina, então, que é a empresa de turismo da vitamina B12. Então, ela vai no sangue, no sistema portal hepático, né? Ser transportada e vai, então, fazer parte da nossa... Então, continuando aqui, né? A vitamina B12 é absorvida pelo sangue portal, se liga à proteína plasmática transcobalamina, TC ou a TC2, né? Essa, então, entrega a vitamina B12 à medula óssea e aos outros tecidos para a síntese, então, né, para aquelas etapas que a gente mostrou lá da síntese do DNA. Vocês perceberam que tem muita etapa e pode dar erro em praticamente todas elas? Posso ter interferência em praticamente todas elas? Isso sem falar que eu posso ter também uma baixa absorção, ou melhor dizendo, uma baixa dieta, uma baixa concentração de vitamina B12 e folato na dieta. Então, isso tudo aí pode, né, levar ao quadro, né? Então, embora a transcobalamina seja a proteína plasmática essencial para a transferência da B12 para as células do organismo, a quantidade de B12 na transcobalamina, em geral, é muito baixa. Então, é menor do que 5 nanogramas por decilitro. A deficiência da transcobalamina também pode levar à anemia megaloblástica, porque não adianta eu ter a vitamina B12 se eu não tiver o transportador da vitamina B12 para os tecidos. Ela fica circulante ali no sangue e não vai chegar no tecido. Então, mais uma etapa para dar errado. Ok? Porém, o nível de vitamina B12 na deficiência da transcobalamina é normal. É o que eu falei. Eu continuo tendo a vitamina B12. Ela só não tem o transportador, né? Uma outra proteína de transporte que existe é a aptocorrina, também chamada de transcobalamina 1. Ó, vamos voltar aqui. As que realmente transportam são a transcobalamina ou a transcobalamina 2. A aptocorrina, ou também chamada de transcobalamina 1, tá? Não é a transcobalamina nem a transcobalamina 2, sintetizada por granulócitos e macrófagos. Então, nas doenças mieloproliferativas, granulócito e macrófago são, né, de origem mieloide, de células mieloides. Portanto, né, em doenças mieloproliferativas, ou seja, que eu estou produzindo muito dessas células, nas quais a produção de granulócito é muito aumentada, os níveis de aptocorrina e vitamina B12 aumentam de maneira considerável no soro. Só que o que acontece? Que a vitamina B12, quando está ligada à aptocorrina, ou também chamada transcobalamina 2, ela fica muito ligada. Essa transcorrina, ela tem uma afinidade muito maior para a vitamina B12 do que a transcobalamina normal, né, a comum lá, ou a transcobalamina 2. O que faz, então? Não adianta eu ter a vitamina B12, porque ela não vai ser transferida para o tecido. Então, ela parece funcionalmente morta. Tá? Glicoproteínas estreitamente relacionadas à aptocorrina plasmática estão presentes no suco gástrico, no leite e outros líquidos corporais. Isso pode prejudicar a absorção da B12. Beleza. Então, eu falei com vocês que eu ia falar só da vitamina B12. Na semana que vem, a gente continua falando já da absorção do folato e depois do tratamento dessas doenças. Ok?
Dúvidas? Então, meninas, boa noite, bom descanso, bom resto de semana para vocês. Grande abraço e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, Com tchau. Deus, obrigada.